Maravilha, obrigado, queridos. Muito bem. Como a gente avisou durante os últimos dias, irmãos, vamos entrar nesta conversa a respeito da carta de Paulo aos Efésios. Eu tenho bastante coisa para te falar nessa noite, então quero te convidar a fechar os teus olhos e orarmos em primeiro lugar. E aí nós vamos começar juntos esse momento de reflexão. Senhor, colocamos diante de Ti a nossa vida, nosso coração, nossos anseios, e mais uma vez oramos ao Senhor pedindo sabedoria e graça para que esta conversa flua, que o Teu Espírito que habita em nós trabalhe o nosso coração, para que a Tua palavra repouse tranquilamente dentro de nós e que surta o efeito que ela tem que surtir, Senhor. Tira do nosso meio toda a instabilidade, toda a incredulidade, todo tipo de empecilho àquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, que deixe de ter poder a partir de agora, seja ele emocional, seja ele espiritual, seja ele qual for, não tem poder, em nome de Jesus. Nos entregamos ao Senhor, porque esse momento é um momento tão importante, tão especial para todos nós, onde vamos nos debruçar na Tua palavra e procurar aprender mais da Tua vontade. Que seja assim, que o Deus que nós servimos, que se revela pela palavra, possa se revelar a nós nessa noite. A nossa expectativa, desejo e pedido ao Senhor, em nome de Jesus. Me ajuda na minha limitação, na minha dificuldade, Senhor, que os meus empecilhos não prejudiquem aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Nos ajuda a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Vamos estudar o livro de Efésios, que é um livro muito importante dentro da leitura bíblica. É claro que todo livro, todas as cartas de Paulo são importantes, todos os livros de um modo geral são importantes, mas o livro de Efésios ganha uma importância diante dos estudiosos, que se referem frequentemente a ele como um livro especial. Por exemplo, Farrar diz assim: é o mais sublime, o mais profundo livro, o de mais alto nível, enfim, a expressão definitiva do Evangelho de São Paulo aos gentios. Esse é o tipo de análise que a gente tem dos estudiosos a respeito de Efésios. Calvino também se diz que ele apreciava muito a carta de Paulo aos Efésios, e o pré-reformador John Knox, em seu leito de morte, pedia para lerem sermões de Calvino baseados em Efésios. Portanto, a gente vai se debruçar diante de um tratado teológico muito profundo, de muito ensinamento. Eu espero que todos nós estejamos preparados para absorver o máximo possível dessa conversa que a gente vai ter, das conversas que nós teremos aqui nos próximos meses, eu creio. Bom, o tema geral de Efésios pode ser observado nas palavras de Paulo, um tema voltado à igreja. Eu resolvi chamar essa série de conversas que nós vamos ter aqui de A Comunidade de Deus, porque Paulo fala muito a respeito da igreja. É claro que nós temos outros temas dentro da carta, você pode retirar vários temas e muitas coisas importantes, mas é importante a gente perceber essa situação da igreja sendo colocada, apresentada por Paulo. Então eu acho que vale muito a pena a gente se dedicar a compreender os valores relativos à igreja, o quanto a igreja é importante, valores que a gente vai se debruçar sobre eles aqui nesse sentido. E eu acho que tem tudo a ver com esse momento nós pensarmos sobre igreja. É fundamental para nós, nessa sociedade em que estamos, nesse momento histórico em que estamos, pensarmos sobre a igreja. Por quê? Talvez você pense assim, você vai se referir à igreja local, não só à igreja local, mas ao sentimento que envolve a igreja, aos valores que envolvem a igreja, aquilo que faz a igreja ser igreja, comunidade. Por isso o nome, a comunidade de Deus. A gente vive um momento de extrema individualização do ser humano. Nós vivemos numa sociedade altamente individualizada.
A ideia do bem comum se esfacelou, foi embora. E nós, como aqueles que vivem dentro de uma sociedade capitalista, precisamos saber que essa é a herança que nós adquirimos justamente quando a guerra entre socialismo, comunismo e capitalismo, ela foi vencida pelo capitalismo. Por quê? Porque nós vivemos nesse mundo capitalista e até poucos anos atrás, até algumas décadas atrás, ainda havia uma certa guerra, não é? Entre os comunistas e os capitalistas. Os comunistas, querendo ou não, como ideologia de sociedade, ainda que baseados também em valores errados, mas ainda falavam a respeito do bem comum. Ainda se pregava a ideia de uma sociedade onde todo mundo seria igual. Ok, é claro que a coisa não vingou justamente porque a liderança desse sistema era corrupta, como todo ser humano é corrupto. E com a falência do comunismo, o que aconteceu? O capitalismo abocanhou a maior parte do Ocidente, não é? E aí nós temos hoje esse mergulho dentro de um sistema, de uma ideia de viver individual. Porque dentro do capitalismo é assim que a coisa funciona. Eu posso viver o que eu quiser, eu posso alcançar o sonho que eu quiser. Eu sou responsável pelas minhas atitudes, tudo eu. Eu posso chegar, eu posso vencer, eu posso ter, basta eu trabalhar. É a máxima do individualismo, isso está tudo atrelado ao capitalismo. Então, nós percebemos que esse espírito individualista está presente na nossa sociedade de uma forma absurda. Muito forte, muito pesado. Nós somos capazes de transformar coisas que podem ser instrumentos para nos unir, instrumento de união, em instrumento de separação. Veja você, por exemplo, a tecnologia de hoje. É maravilhosa. A gente usa o celular para se aproximar das pessoas sem a menor dificuldade. Meu filho foi passar esta semana agora em Florianópolis e a gente falava com ele toda hora pelo celular, câmera, tranquilo. Sem dificuldade nenhuma, via lá a praia, falava com ele. É uma forma da gente se aproximar e eliminar a distância. Mas nós, como seres humanos corruptos que somos, temos uma capacidade muito ruim de pegarmos aquilo que é bom, pegarmos aquilo que tem valor e transformarmos em coisas muito ruins. Essa é uma índole que nós temos. E a gente faz isso, por exemplo, com essa tecnologia. Porque se ao mesmo tempo a gente pode vencer barreiras, ao mesmo tempo nós pegamos essa tecnologia e criamos barreiras. É só você entrar num shopping center e olhar na praça de alimentação, você vai ver um monte de gente junto sozinho. É assim que dá para definir. Que está todo mundo sentado, um de frente para o outro, cada um com o celular, olhando uma coisa e ninguém conversa mais, ninguém fala mais. É essa individualidade exacerbada, acentuada, que a gente vive nessa sociedade. E o que está acontecendo é que isso migra para dentro da igreja. Isso é inevitável. Por quê? Porque nós somos uma amostragem da sociedade. A igreja é uma amostra da sociedade. Nós aqui somos uma amostragem de gente que mora aqui em Guarulhos, aqui na zona norte de São Paulo, como é o meu caso. Nós somos assim uma amostra. E aquilo que a sociedade vive, inevitavelmente nós também vivemos e somos afetados por isso. É claro que o ideal é quando os valores do cristianismo vencem os valores da sociedade. Quando eles superam os valores da sociedade. Quando a sociedade grita violência, a gente, ainda que estejamos dentro da sociedade afetados por ela, gritamos paz. Porque bem-aventurados são os pacificadores, não é? É bom quando a gente se comporta e vive, ainda que influenciados por tudo isso daqui, de forma diferente. Mas a gente não pode ignorar que a gente é afetado por tudo isso. E esse é o caso. Por isso é que nós temos hoje tanta gente cristã sem igreja. Está cheio de gente cristão, evangélico, que não está em igreja nenhuma. A gente já tem um movimento chamado os desigrejados. Eu tenho em casa uma meia dúzia de livros sobre isso, sobre esse fenômeno recente de alguns anos que invadiu o nosso país. É claro
que muitas pessoas afetadas por isso, ou que se comportam assim, melhor dizendo, elas se comportam assim, muitas delas porque foram exploradas pela igreja, machucadas pelo sistema, oprimidas pela igreja, porque a igreja também é craque em machucar gente, não é? Craque em ofender, craque em explorar. Isso é religião, não tem jeito. A igreja também é um lugar em que muita gente é machucada e ofendida. E é claro que a reação de quem é machucado e ofendido é se afastar disso. Então, nós também temos um grande grupo de gente que não quer saber de igreja porque foi explorado dentro da igreja, porque foi esfolado dentro da igreja. A esses a gente dá um ponto, não é? E ora para que Deus cure o coração dessas pessoas. Interessante que a nossa comunidade ela tem se tornado um lugar de refúgio para gente com esse tipo de perfil, com esse tipo de característica, né? Agora, não obstante o fato de a gente ter esse tipo de situação e de comportamento, a gente tem também a reação de gente que foi contaminada por esse sentimento da sociedade. Vou andar sozinho. Vou viver sozinho a minha vida cristã, minha vida evangélica. Vou fazer minha oraçãozinha, vou ler minha Bíblia em casa, não preciso de ninguém, não quero ter relação com ninguém. E a gente tem uma característica muito forte desse sentido dentro da igreja. Portanto, a carta aos Efésios nos desperta. Primeira coisa que eu quero falar a respeito disso. Ela nos dá sustentação doutrinária à vida coletiva do crente. Ela vai nos mostrar o quanto é importante a gente viver na igreja, não só na igrejinha local, mas na igreja, e perceber o que é igreja. Isso vai ser muito bacana. O teólogo John Stott diz assim, a respeito dessa carta, o seu tema central é a nova sociedade de Deus. Olha que legal. O que é? Como veio a existir por meio de Cristo? Como suas origens e natureza foram reveladas a Paulo, seu crescimento através da proclamação, a importância de vivermos uma vida digna dessa nova sociedade, e como será consumada futuramente quando Cristo apresentar sua noiva à igreja. Portanto, nós vamos aprender melhor o que é igreja, vamos rever alguns valores que podem ter escapado do nosso coração, não é? Por conta de diversas situações, e vamos trilhar juntos esse entendimento a respeito de igreja e de comunidade. E esse tema, ele é muito atual e muito importante. Não só por essa característica que eu te disse agora da nossa sociedade, mas por quê? Porque nós resolvemos viver em sociedade. Nós que inventamos esse troço de cidade, né, gente? A gente que inventou esse negócio de viver junto, de megalópolis, de cidades imensas, e a gente, assim, por mais que a gente reclame, porque viver em São Paulo, viver em Guarulhos já é um estresse. Eu que morei fora daqui durante alguns anos, aliás 12 anos, experimentei um pouco do ar fresco que é morar fora de uma megalópole como essas cidades aqui do Sudeste. Apesar que eu morei lá no Nordeste, morei em Salvador, que também é uma grande cidade, e morei ali na região do Recife, que também é uma outra grande cidade, mas é menos estressante que esse troço aqui. E a gente reclama, né? Ah, eu gostaria de comprar, né, uma casinha branca, de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer, como diz o cantor. Mas ninguém sai daqui, né? É interessante, a gente reclama, mas a gente parece que é atraído por essa coisa de sociedade, essa coisa de cidade grande. E a gente sabe que os conflitos dessa situação são claros. A gente vive crise atrás de crise. Crise de violência. Quem nunca ouviu falar de crise de violência? Como é que se resolve a crise da violência das grandes cidades do nosso país? Parece que não tem jeito, talvez não tenha mesmo. Como é que a gente resolve a crise de distribuição de renda? Enquanto uns têm tanto, outros têm tão pouco. Como é que fica isso? Como é que se resolve a crise da terceira idade ou das pessoas idosas que agora estão sendo abandonadas pelas suas famílias, crianças abandonadas? Se a gente for pontuar a crise aqui, é uma lista imensa. Crises relativas ao quê? À sociedade que a gente vive. E na história da humanidade, na história mais recente principalmente, nós vemos um esforço para tentar resolver isso. Vamos criar um jeito de resolver essas coisas. E aí aparecem filosofias, teorias, ideologias, formas de governo
entendimentos que se apresentam como a saída para resolver a questão do nosso viver em comunidade. Talvez um dos mais conhecidos seja, por exemplo, só usando como exemplo, o marxismo. Karl Marx pensou que a solução para esta sociedade estragada que a gente tem seja a criação de uma nova sociedade e de um novo ser humano. Muito interessante que nos seus tratados ele usa justamente esses termos, nova sociedade e novo ser humano. Para Marx, a ideia de uma nova sociedade era o quê? Eliminação das classes, todo mundo vai ser igual. Acaba esse negócio de burguesia, coloca todo mundo no mesmo patamar, vamos colocar todo mundo no mesmo chão, maravilha. Colocando todo mundo no mesmo chão, vai surgir naturalmente o novo homem. É a nova sociedade que vai fazer o novo homem aparecer. Então, na cabeça de Marx, o problema que nós vivemos como sociedade está grandemente ligado à questão econômica. Então, a ideia dele era uma reforma nas bases econômicas, não é? E ele tem muitos seguidores. Muita gente que vai atrás dele, acredita nessa situação. Quando a gente observa a carta de Paulo aos Efésios, a gente também encontra uma proposta para uma nova sociedade. E Paulo também usa termos muito similares, uma nova sociedade e um novo homem. Mas Paulo não parte da primícia de uma renovação ideológica, ele não parte da ideia de uma renovação econômica, ele parte da ideia muito mais profunda, uma nova criação. Não é só mudar o modelo, não é só mudar a economia, não é só mudar, não. Nova criação, parte do zero, começa de novo. Entendendo que a questão não é uma reestruturação do modelo econômico e social, mas sim um renovo do mais importante item em tudo isso, que é o coração do homem. O coração do homem. Seja qual for o tipo de sociedade que nós abracemos para viver, que nós adotemos como jeito de viver, o coração do homem corrupto vai fazer o negócio dar errado. A ideia pode ser incrível, pode ser maravilhosa. Tanto o capitalismo, como o socialismo, o comunismo daqui, livre dali, qualquer um deles. Pode ter a maior, assim, aquele plano maravilhoso, mas o coração do homem é que é corrupto. Portanto, Paulo, ele assegura que Deus está formando uma nova humanidade. E essa nova humanidade está dentro da igreja de Jesus Cristo. Para Paulo, o novo homem e a nova sociedade são produtos da ação criadora de Deus, não de uma ideologia, mas da transformação que o Evangelho faz na vida do homem. O velho Adão, aliás, o velho homem, a imagem do primeiro Adão, falho e errado, transformado num novo homem, a imagem do segundo Adão, Jesus Cristo. Então aparece um novo homem. Esse novo homem vai se juntar com outro novo homem. Essa nova mulher vai se juntar com a outra nova mulher. Isso acontece aonde? Qual é a esfera onde isso acontece? A igreja. Uma nova sociedade. Incrível. Paulo, é claro que deixa isso muito claro na sua carta de Paulo, na sua carta aos Efésios, e é alguma coisa muito interessante para a gente pensar. John Stott diz assim: o verdadeiro evangélico, que a partir da Bíblia constrói a sua teologia, forçosamente terá aquele elevado conceito de igreja que a própria Bíblia apresenta, que a própria Bíblia ensina, melhor dizendo. Eu acho que nós vamos aprender muito sobre igreja juntos aqui. Vamos expandir o nosso entendimento, vamos sair da base daquele entendimento mais raso de que igreja é um grupinho de gente que se reúne uma vez por semana, 2 vezes por semana, que seja, de gente que tem alguma coisa em comum e tal. Não, para ampliar muito o nosso entendimento, eu acho que será muito especial. A carta de Paulo aos Efésios também tem uma outra característica bacana. Ela não é somente teórica, mas ela é muito prática. Ela vai nos empurrar, não só para uma ortodoxia, ou seja, a uma teologia correta, um entendimento correto, mas também para uma ortopraxia, ou seja, a ação, o viver, não só o saber, mas também o viver. São características da carta, aprender o viver o que se aprendeu.
A respeito disso, Hernandes Dias Lopes diz assim: a vida decorre da doutrina, e a doutrina é o fundamento da vida. Não podemos glorificar a Deus com a plenitude de nosso coração e com o vazio da nossa cabeça. Nem podemos glorificar a Deus com a plenitude da nossa cabeça e com o vazio do nosso coração. Conhecimento sem vida é orgulho estéril, e vida sem conhecimento é experiencialismo vazio. E esse é o caminho que a carta de Paulo nos propõe. Não só saber, mas viver. Colocar em prática tudo aquilo que a gente vai aprender junto aqui. Mas dadas essa introdução inicial, vamos lá. Vamos ler o texto, né, gente? Já que a gente está aqui para isso, vamos lá. Efésios capítulo 1, vamos só os 2 primeiros versículos, já tem bastante coisa para a gente aprender junto aqui. Diz assim, Efésios 1 e 2, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vou te dar algumas informações técnicas para a abertura da nossa conversa. Afinal de contas, a gente precisa saber por que escreveu, para quem escreveu, qual era a situação de quem recebeu a carta. Isso é fundamental. Você não pode sair abrindo a Bíblia, lendo e interpretando qualquer coisa de qualquer jeito. Não, essas informações são muito importantes. Então vamos lá, algumas coisas técnicas, mas relevantes na nossa conversa. A primeira coisa a saber é que essa carta ela foi escrita da primeira prisão que Paulo sofreu em Roma. Paulo já havia sofrido muito, apanhado muito, sido espancado, sido perseguido. A vida de Paulo não foi nem um pouco fácil, nós sabemos. Depois da conversão dele, ele sofreu muito. E num dado momento, preso por Roma, numa prisão domiciliar, Paulo se propõe a escrever cartas que são chamadas cartas da prisão. Colossenses, Filemão, Filipenses e Efésios. Então, quando você pensar em Efésios, pense em Paulo preso escrevendo essa carta. Bem, o autor, por que a gente precisa falar do autor? É porque há uma forte oposição à autoria da carta por Paulo a partir do século XIX. Algumas pessoas, alguns teólogos liberais começaram a se levantar contra a autoria da carta, mas a gente pode ter tranquilamente essa certeza. O Hernandes Dias Lopes, por exemplo, diz assim: embora alguns teólogos liberais do século XX tenham ousado pôr em dúvida a autoria paulina dessa carta, praticamente todos os eruditos deste século, desde o século I, apontam Paulo como seu autor. Então talvez você possa ouvir, se você for estudar um pouco mais, você vai, mas será que foi Paulo? Algumas coisas você vai encontrar, mas a gente vai pela maioria, e a maioria diz que Paulo é o autor. Vamos falar um pouquinho da cidade. A cidade que recebe a carta de Paulo, a cidade de Éfeso. Coloca para a gente o mapa, olha lá, onde é que Éfeso se encontra, está lá em cima. Para a gente se localizar um pouco melhor, olha só onde está Jerusalém, à minha direita, aqui embaixo, olha, aqui embaixo. Aqui Israel, ok? Lá em cima você vai encontrar a Grécia, Macedônia. Então ali você tem essa região mais próxima e você tem a cidade de Éfeso, uma cidade muito importante. Ela é capital da Ásia Menor, a maior metrópole da Ásia, com cerca de 300 mil pessoas. Já era bem grande, já era uma mega cidade para aquela época. O interessante dessa cidade é que tudo girava em torno do templo de Diana. A idolatria à deusa Diana era o que movimentava aquela cidade. Ali havia um templo enorme, construído em um certo lugar afastado da cidade, que movimentava comercialmente muita coisa, e ele é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Havia uma verdadeira indústria do ocultismo dentro de Éfeso. Ela era uma cidade tipo Aparecida, com essa pegada, sabe? Usando aqui alguma coisa bem próxima a gente, aquela coisa da religião que movimenta economicamente uma cidade. Eu separei um texto de Atos, e aliás nós faremos vários links com o livro de Atos, não é? Porque em Atos você tem muitas coisas a respeito de Éfeso. Então eu separei um texto lá no capítulo 19 para a gente ler junto aqui e percebermos como essa coisa era séria. Diz lá em Atos 19, 23, naquele tempo
houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata no templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande parte de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, como também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Então dá para ter uma ideia que o negócio girava forte, não é? A coisa era pesada, tudo girava em torno dessa religiosidade presente em Éfeso. Durante a estada de Paulo, que durou cerca de 3 anos em Éfeso, tornou-se ali, o lugar se tornou um lugar de evangelização. Ele pregou o evangelho, a coisa pegou, a coisa cresceu, uma igreja forte e viva aconteceu ali, e é para esse pessoal que Paulo escreve. Há também, para constar, uma divergência quanto ao destino da carta. Isso é importante citar. Você sabe que nós não temos originais do Novo Testamento. Nós não temos nenhum original do Novo Testamento. Nós temos muitas e muitas cópias. Não é? Se não me engano, nós temos catalogados cerca de 25.000 cópias das cartas do Novo Testamento de um modo geral. Não existe documentação melhor para fundamentar um livro antigo como a Bíblia. Não existe nenhuma outra literatura com tantas cópias como a Bíblia. Isso nos dá, inclusive, credibilidade de crermos na autenticidade dessas palavras. Mas nessas cópias, interessante, algumas elas apresentam o nome e o destinatário, aos Efésios. Outras não apresentam. Então, há uma divergência que a gente não vai perder tempo nenhum com ela, mas de um modo geral se acredita que a carta foi escrita para os Efésios. Pode ser também que tenha sido uma carta circular para mais de uma igreja, assim também Paulo fazia. Gálatas tem essa característica, Efésios pode ter também. Mas enfim, eu acho que é uma coisa muito interessante pensarmos na cidade, pensarmos nessa idolatria toda, pensarmos como era Efésios e percebermos que a coisa tem muito a ver com a gente, muito a ver com a gente. Mas como assim? Aqui a gente não tem idolatria desse jeito? Será que não? Eu acho que sim. Só que os nossos templos hoje respondem ao nome de shopping center. Os nossos deuses hoje são outros. A idolatria da nossa sociedade hoje é sucesso, é grana, é fama, é estabilidade. Mas a gente está enfiado numa sociedade cheia de idolatria também, que se movimenta em relação a isso de uma forma muito agressiva. Portanto, a carta tem muito a ver com a gente. Você vai perceber ainda mais isso. Como essa carta se encaixa no perfil de vida que nós temos hoje. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os destinatários. Os Efésios, sim, mas Paulo dá alguns detalhes sobre esses destinatários. Olha só, o versículo 1 diz assim: aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Para quem que Paulo escreveu? Santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Vamos picotar essa conversa aqui para a gente entender. Primeiro ele chama esse pessoal de santos, separados para pertencer a Deus. Talvez a primeira ideia que a gente tenha quando a gente ouve alguém chamando alguém de santo é: uau, elite espiritual, uau, esse pessoal de Éfeso era incrível, hein? Eles flutuavam, hein? É o pessoal, né? Uau! Não. Santos é só uma expressão que Paulo usa para pessoas que decidem seguir a Jesus Cristo e separar a sua vida para serviço de Deus. Ou seja, a gente. Tem tudo a ver com a gente isso, porque nós também somos santos. Essa é uma expressão que você vai encontrar no Velho Testamento se dirigindo a Israel. A Israel é chamado desse jeito, mas no Novo Testamento é a igreja de Jesus Cristo. Todo aquele que confessa o nome de Jesus e coloca a sua vida, não é, para serviço do reino,
é chamado de santo separado, separado dessa sociedade corrupta, quer se separar, quer viver assim. Portanto, veja que o link fica forte. Nós somos santos em Cristo Jesus também. Fiéis. Fiéis é a segunda forma que Paulo apresenta aos seus destinatários. Unidos em confiança plena em Deus, através de Cristo. Fiéis a Deus, através de Cristo e unidos nessa fidelidade. Bacana pensar desse jeito. E também um grupo de gente que quer permanecer fiel. Gente que entendeu o Evangelho, gente que quer desenvolver a sua espiritualidade, gente que quer se tornar alguém transformado pelo Evangelho, gente que quer passar por uma metanoia todo dia, toda hora, ou seja, a gente também, eu acho que a gente se encaixa nisso aqui. Fiéis e santos, ou santos e fiéis, melhor dizendo, era o grupo para quem Paulo escreveu. Mas ele escreveu também que eram pessoas santos e fiéis em Cristo Jesus. Não eram santos e fiéis aos seus próprios pensamentos, ou a ideologias diversas, ou a sei lá o quê, ou a deusa Diana. Não, ele escreve aos santos e fiéis em Cristo. Gente salva e que entendeu o que é o Evangelho de Cristo. John Stott, a respeito disso, diz assim: estar em Cristo é estar em união vital e pessoal com Cristo, e portanto com o povo de Cristo, como os ramos com a videira e os membros com o corpo. É impossível fazer parte do corpo sem estar relacionado com a cabeça e também com os membros. Veja que coisa interessante. Quando John Stott analisa essa questão, ele diz assim, é a igreja. Não é uma opção de isolamento, que é possível viver de forma isolada. É impossível estar em Cristo sem estar ligado aos membros da videira. É impossível estar ligado ao cabeça sem estar ligado com o resto do corpo. Então, na sua análise, John Stott já coloca tudo no mesmo barco, no mesmo balaio. É a igreja. Paulo está se referindo à igreja. E por último, se são santos, se são fiéis em Cristo Jesus, eles estão aonde, gente? Em Éfeso. Paulo escreve para esse pessoal. Ou seja, a despeito dessa divergência possível, como eu disse agora há pouco a respeito do destino oficial da carta, ele está querendo dizer que essa carta é destinada a moradores de uma grande cidade. Gente que está nesse mundo. Gente que está no meio dessa confusão chamada mundo, onde nós vivemos. Gente igual a gente. A carta é escrita para gente como a gente. Isso torna essa carta uma mensagem viva a todos nós. Paulo fala de toda a igreja para toda a igreja. Paulo fala da igreja inteira, da ideia da igreja toda, plena, para toda a igreja. Lá em Éfeso e para nós, que estamos a aproximadamente 2000 anos de distância da época em que essa carta foi escrita, aliás, escrita perto do ano 60 depois de Cristo, segundo alguns estudiosos. Tem tudo a ver com a gente. Precisamos mergulhar mesmo nesse entendimento. Mas, em segundo lugar, no segundo versículo, Paulo fala: a vocês, destinatários da carta, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala muito aqui, gente, em poucas palavras. Eu preciso ser sucinto aqui, senão a gente fica viajando aqui. Mas Paulo fala primeiro sobre graça. Graça e paz. Graça como ação salvadora de Deus em Cristo. Graça. Uma coisa difícil para a gente entender. Uma coisa difícil para a gente viver. Porque nós somos meritocráticos. Nós somos aqueles que acham que podemos resolver tudo por nós mesmos. Que a gente faz por merecer, ou que a gente pode fazer por merecer. Paulo já abre a conversa aqui dizendo graça. Não é por você, é pela obra de Deus realizada na tua vida. Espontâneo e merecido favor ativo de Deus. Sua amorosa e gratuita bondade em ação. Salvação concedida aos pecadores carregados de culpa. Graça. Coisa difícil para a gente. Espero que nessa caminhada dentro da carta de Efésios a gente melhore a nossa compreensão a respeito disso. E paz.
Paz é o que, gente? É o estado do novo homem, alcançado pela graça. Um teólogo chamado William Hendricks diz assim, de uma forma muito poética, ele diz: paz é o sorriso de Deus, que se faz presente no coração dos redimidos, a segurança da reconciliação por meio do sangue de Cristo, a verdadeira integridade e prosperidade espirituais, é a grande bênção que Cristo concedeu à igreja por seu sacrifício expiatório. Graça que gera paz. Paz que o mundo não pode dar. Jesus já disse isso lá em João, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas eu não dou como o mundo a dá. Por quê? Porque o mundo traz uma paz circunstancial, eventual, circunstancial, volátil, volúvel, um dia sim, outro dia não. Mas a paz que o Evangelho de Cristo nos proporciona, ela é inigualável, porque ela não está ligada à circunstância da nossa vida. É a convicção que nós temos de termos sido alcançados pela graça de Deus e através do sacrifício de Cristo nos reconciliarmos com Ele. E ao nos reconciliarmos com Ele, ao sermos reconciliados com Ele por Cristo Jesus, resolvemos a questão maior da nossa vida. Estamos em paz. Tem dinheiro? Estamos em paz. Não tem dinheiro? Estamos em paz. Tem saúde? Estamos em paz. Não tem saúde? É difícil, mas estamos em paz. Tudo bem ao meu redor? Estamos em paz. Tudo confuso ao meu redor? Estamos em paz. É disso que Paulo está falando, é para isso que ele nos leva a pensar. Graça é salvação, paz, resultado dessa salvação. Mas encerro a nossa conversa dizendo o seguinte, gente, que Paulo fala muita coisa, a gente vai mergulhar em tudo isso. Ele fala sobre a igreja, a gente vai falar, ele fala sobre essa nossa nova sociedade, a gente vai falar sobre isso também. Mas ele não deixa escapar em nenhum momento que o cerne de tudo, o centro de tudo, que a gente vai perceber na nossa caminhada diante dessa carta, é que Paulo deixa claro que tudo gira em torno da figura, da pessoa de Cristo. E isso é inegociável na nossa conversa. Se há um novo homem, é o que a gente pensou junto aqui hoje, se há uma nova sociedade formada por novos homens, se há uma transformação que ultrapassa a ideologia, valores e situações econômicas, como a gente diz aqui, se há um jeito de resolver o problema da sociedade moderna, se há um jeito de resolver o conflito maior da vida, esse caminho nos foi dado, ainda que merecedores, pela pessoa de Jesus Cristo. Ele é o cerne de tudo que a gente vai conversar aqui. O seu sacrifício na cruz resolve a nossa vida. A sua obra redentora é inigualável, irretocável. Não é? Não dá para a gente pensar em nada melhor. É a graça de Deus apresentada de uma forma efetiva, verdadeira, completa na pessoa de Cristo, que nos alcança e nos transforma em novas criaturas, e nos transforma em uma nova sociedade, e faz a gente caminhar agora não mais com os valores da sociedade onde nós estamos como principais. É a obra de Cristo que nos proporciona viver isso. E se há alguma coisa para a gente celebrar junto hoje na abertura do nosso estudo a respeito de Efésios, é a obra de Cristo na cruz, porque ela é responsável por tudo isso. Nossos olhos precisam estar aonde, gente? Na cruz. Na cruz. Estou com vontade de colocar uma grande cruz aqui na nossa igreja, não sei aonde, para a gente não perder de vista a cruz. Não vai ser idolatria, não é nada disso, para com isso. Mas é para a gente se lembrar do Cristo que morreu por nós. Graças a Deus a cruz está vazia. Vai ser uma cruz vazia, talvez. Quem sabe? Vamos pensar. Mas é só um detalhe. O importante é a gente sempre perceber Cristo como aquele que entregou a sua vida por nós. Vamos celebrar isso? Vamos para a mesa do Senhor pensando nisso?
Ele nos fez novas criaturas.